Shalom, vamos começar nosso Shabá. Era para ser ao vivo, só que não consegui fazer a transmissão. Mas vamos fazer e logo, quando acabar ele aqui, né? São 5 horas agora, 15, 17 horas. Eu vou postar no Fala Hagá e os irmãos lá poderão assistir. Vamos escutar o shofar para começar o Shabá. Fazer uma oração para a gente começar, né? Nosso Shabá. Juba, pega meu talit lá, por favor. Branco. Vamos orar. Santo, 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 santo é tu, ó Yahweh, Yud He Vav He, Kadosh, 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 Kadosh. Pedimos permissão, ó Eterno, Todo-Poderoso, para que as nossas vozes, nosso espírito chegue diante do teu trono, pelo teu grande amor e a tua bondade e o teu perdão, por causa do Mashiach. Chegaremos a ti para agradecer esse Shabá e esse estudo, esse alimento que vem hoje nos fortalecer para mais 6 dias que há de vir pela frente. Te agradecemos muito, Senhor. Sabemos que logo em breve toda a terra louvará o teu santo nome, pois todos devem louvar o teu nome, Yahweh, o Todo-Poderoso que habita no mais alto dos céus. Te agradecemos tudo em nome do teu Filho amado, Mashiach, que derramou sangue por nós, Yehoshua, Emmanuel. Amém. O tema de hoje do Shabá, irmãos, 26/12/2020, diz o seguinte: mantenha firme contra Babilônia. Por quê? Né? E o que significa manter firme contra a Babilônia? Os adoradores verdadeiros de Yahweh mantêm-se afastados da adoração falsa, rejeitando os falsos ensinos religiosos, bem como as tradições e costumes não bíblicos. Nós, servos do Eterno, não compartilhamos com tradições não bíblicas. Hoje é 26 de dezembro, sabemos que ontem, 25, foi uma festa que o povo chama de Natal, o nascimento, não sei se é do Papai Noel ou se é de Jesus, né? Que eles chamam de Messias, que pra gente é o Messias. Porque o povo se lembra mais de Papai Noel do que o próprio Messias. Portanto, a Bíblia deixa bem claro que não se sabe o dia em que o Messias nasceu. Nenhuma Bíblia tem. Não sabe se foi janeiro, se foi março, se foi abril, se foi fevereiro. Não tem essa data. Sabemos que essa data, 24 de dezembro, foi a data que foi pegada do Sol, que era a adoração ao Deus Sol, que é o 25 de dezembro, e a Igreja Católica fez o favor de fazer uma heresia. Né? Pega um pouco de verdade com uma coisa pagã, que é esse dia, juntou e criou esse 25 de dezembro. Né? Rejeitar toda tradição e ensinamentos que não está na Bíblia significa também qualquer costume, seja ele judeu ou seja ele cristão. O que importa para a gente é o que está nas Escrituras Sagradas. Se não está nas Escrituras Sagradas,
Nós, como os verdadeiros adoradores de Hashem, não temos que compartilhar com esses falsos ensinamentos. Por que é perigoso? Faremos bem, irmãos, em acatar a palavra profética do Rei da Eternidade, para quem ainda está amarrando, entrelaçado, acorrentado nos ensinos e costumes das religiões falsas, uma voz celestial diz: sai dela, povo meu. Se não quiseres compartilhar com ela dos seus pecados e se não quiseres receber parte das suas pragas. Então deixa bem claro aqui que é para sair da Babilônia, a grande, se não quiser compartilhar das pragas e dos seus costumes. Revelação capítulo 18, o versículo 4, deixa bem claro isso. Posso coçar porque eu não estou ao vivo. Vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 8, Yohanan 8, versículo 31. Yohanan 8:31. Então disse Yehoshua aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então teria que eles permanecer na palavra do Messias para poder serem verdadeiramente, olhem, existe o discípulo verdadeiro e o discípulo falso. Só os verdadeiros que permanecem na palavra de Hashem, do Messias. Vamos abrir agora o capítulo 14. Capítulo 14 de Yohanan. 14. O versículo 6 diz o seguinte: assegurou-lhe Yehoshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de chegarmos ao Eterno, a Yahweh, é através do Messias. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Acabou. Sem o Messias, ninguém consegue chegar a Hashem. Só através dele. Agora, o capítulo 17, o versículo 3. A vida eterna é esta: que conheçam a ti como o único El verdadeiro e a Yehoshua HaMashiach, a quem enviaste. O próprio Messias fala dele como uma terceira pessoa. A vida eterna é isso: que absolvam conhecimento de ti e de Yehoshua HaMashiach, a quem enviaste. Ele está falando dele próprio, mas ele fala como se fosse uma terceira pessoa. Esses textos deixam muito claro que a vida eterna, a salvação, o caminho, está ligado ao Mashiach. Impossível encontrar uma salvação, impossível achar o caminho se não for ligado ao Mashiach. É de supra importância o Mashiach na vida daqueles que realmente querem
encontrar a luz. Para isso, irmãos, precisamos estudar a Bíblia. A Bíblia, que são os rolos sagrados que juntaram e colocaram o nome de Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia, aprender sobre as suas grandiosas qualidades e propósito que ela tem para os seres humanos. Mas simplesmente estudar não basta. Temos que estudar e orar. Por quê? Estudar e orar. Porque ao passo que você se achega próximo ao Eterno, as forças do mal espirituais também irão fazer de tudo para lhe atrapalhar a você dar o caminho certo, a você dar as pegadas corretas. Por quê? As forças espirituais que estão nessa esfera terrena, elas eram celestes, foram expulsos e hoje não quer que ninguém volte para o caminho do Eterno. Lembra daquele demônio que estava no homem, que os discípulos não conseguiram tirar? Que o Messias falou, esse tipo de demônio, esse tipo de espírito, só sai com jejum e oração. Então a oração é uma parte fundamental. Estudar é o passo importante. O primeiro passo é você acreditar no Mashiach e querer servir. O segundo passo é estudar as Escrituras Sagradas. O próximo passo é orar para que a dúvida, quem trabalha com a dúvida desde o Jardim do Éden? Satã. A dúvida, quando entrar na sua mente, você esteja forte, porque você vai estar em oração, você vai ter estudos. Assim como o corpo precisa do alimento sólido, do pão, do leite, da carne, do suco, das frutas, das vitaminas para se mover e se movimentar, de uma noite de descanso para se recuperar, para no outro dia o trabalho novamente. Assim também o seu espírito precisa da palavra, do entendimento, do que está na Bíblia, do que está escrito junto com a oração, para que você possa continuar a fazer o progresso. Senão não consegue. Como eu falei, as forças malignas não deixarão com que você faça o progresso. Sempre colocará dúvida. Ah, mas será que é assim? A Bíblia diz uma coisa. A religião de fulano diz tal. A religião do meu pai diz aquilo. A religião da minha mãe diz aquilo. A religião da minha esposa diz outro. Quem está certo? É a Bíblia. Não é uma religião, mas é a palavra que está certa. E é isso que você deve fixar a sua mente, para não se desviar do que está nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos encaminha a louvar a Hashem. A Bíblia nos leva automaticamente a louvar a Hashem. Você louva a Hashem quando você toma uma atitude correta, uma atitude digna. Quando você foge do pecado, você está louvando a Hashem. Quando você ajuda uma pessoa que precisa de ajuda, você está louvando a Hashem. Quando você se ajoelha para orar a Hashem, você está louvando a Ele. Não é só ao cantar que se louva a Hashem. Então a Bíblia, ela nos direciona a louvar a Hashem. Salmos 83:18 diz: Tu, a quem só pertence o nome Yahweh, és o Altíssimo sobre toda a terra.
precisamos, irmãos, mais do que apenas saber o nome do Eterno. Precisamos também de atitudes, ações. E as atitudes e as ações, atitude contra o pecado, atitude a favor de um irmão, de uma pessoa que precise. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho nada para ajudar. O precisar não é só o dinheiro. Se você não tem algo para ajudar material um irmão, ajude em oração. Você está ajudando ao tirar 5 minutos para orar por aquele irmão. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Você está ajudando. Porque a Bíblia fala que a oração do justo tem poder. Viu o quanto é importante? Você ter o quê? Amor. Você só vai conseguir louvar a Hashem você tendo amor. Você tendo amor ao próximo e, primeiramente, amor a Hashem. Se você desenvolver esse amor a Hashem e amor ao próximo, então você consegue louvar a Hashem. Precisamos estudar a Bíblia. Não só saber o nome do Eterno, mas precisamos estudar a Bíblia, guiado pelo Ruach HaKodesh. Em oração você pode pedir que o Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, lhe guie nos caminhos. Lhe molde o seu coração a aceitar aquilo que está escrito, aquilo que está explícito. Porque existe uma luta dentro de cada um dos seres humanos. Por que existe essa luta? Porque todo ser humano, no momento da sua vida, ele deu ouvido à serpente. Todo ser humano, em um momento da sua vida, mordeu o fruto que não se poderia morder. Todo ser humano, no momento da sua vida, participou de um pecado, de algo errado. E quando você participa de um pecado, de algo errado, você contamina o seu espírito. É por isso que você precisa pedir que o Espírito do Santo, Ruach HaKodesh, venha guiar o teu espírito a aceitar aquilo que você está vendo nas Escrituras Sagradas. Só assim você vai conseguir louvar a Hashem, fazer progressos digno de um servo verdadeiro. Depois de estudar a Bíblia, precisamos fazer a vontade para o nosso tempo, conforme indicado em Romanos. Vamos abrir Romanos, capítulo 10. Romanos 10, do 9 ao 13, diz assim: Se a tua boca confessar que Yehoshua é o Senhor, e creres em teu coração que Hashem o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para onde? Para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Geralmente, a maioria dos cristãos só para no primeiro versículo 9, pronto. Se você acreditou, tá bom, tá salvo. Mas note que com o coração se crê para onde? Para a justiça. Então você vai praticar o que é justo. Porque você acreditou no Messias. O versículo 11 diz: Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e goíns, gentios, povo das nações. Pois o mesmo Senhor
é o Senhor para todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Todo que invocar. Você tem que crer no Mashiach e invocar o nome do Pai. Nisso, muitos dizem que é só ser batizado, aceitar, como eles falam, Jesus e será salvo. Esse crer vai muito mais além. O hebraico, se você pegar o crer, significa depositar tudo o que você tem. Crer é isso no hebraico. É pegar tudo o que você tem, a sua vida, tudo que você tem, e depositar no Messias, entre aspas, assim, falando. Claro que não existe um banco para a gente ir depositar celestial, não é isso. Mas quando você crê no Messias, você entrega a sua vida. É isso que os discípulos fizeram. Eram pescadores, deixaram casa, deixaram mulher, deixaram filho para seguir o Messias, porque eles acreditaram. Isso também aconteceu com a viúva no templo. As duas moedas dela eram sem importância. Portanto, era tudo que ela tinha. Ela creu no templo, creu no eterno, e pegou e depositou tudo que ela tinha. Ela acreditou. Assim também é quando a gente crê no Messias. Lembra do texto que falou? Se permaneceres, lembra? Se permaneceres na minha palavra. Se não permanecer, verdadeiramente não é discípulo. Então não é simplesmente aceitar o nome, acreditar, invocar o nome do Eterno que será salvo. Não, você tem que permanecer na palavra, seguindo o que o Messias falou, os mandamentos, os profetas. O Messias deixa bem claro. Na parábola do Lázaro e o rico, que no final você vê da parábola, vocês podem abrir depois e ler, no final diz bem assim. O rico pede que vá lá, que avise os irmãos, bererê. Aí Abraão fala, eles têm as leis e os profetas, que sigam para não entrar aqui. Acabou. Entendeu? Então é os mandamentos, é as leis e os profetas. O Messias também é um profeta maior. Então temos que escutar os profetas e os mandamentos. Só assim poderemos ser salvos. Não existe outra maneira. Não tem outra maneira. Sofonias e Joel, né? Joel e Tessiafon fala sobre todo que invocar o nome de Yahweh será salvo. Joel capítulo 2, versículo 32, Joel 2, 32, Sofonias 3, 9 também fala sobre isso. Invocar o nome será salvo. Agora vocês entendem o que significa invocar e crer. É verdade que hoje em dia muitas pessoas estão fluindo, buscando o caminho verdadeiro. Porém o Messias disse que poucos entrarão. Muitos vão querer, mas poucos entrarão. Porque multidões de pessoas hoje em dia estão exercendo fé na provisão do resgate do Cordeiro. A provisão amorosa feita por Yahweh, mediante o seu Filho. Serão libertadas nessa grande tribulação, a qual já começamos a passar por ela. Quando se executar o julgamento final do mundo corrupto de Rassatã, uma grande multidão será salva. Então agora as pessoas estão se apegando o máximo ao Criador.
devido a esses problemas de pandemia, desemprego, as pessoas se apegam e clamam àquele que pode fazer alguma coisa, que é Ele, o Eterno. Só Ele pode fazer alguma coisa. Como o Eterno falou lá em janeiro desse ano, lá no final, que viria doença que os médicos não saberiam o que fazer. E de fato, até hoje mostra isso. Eles estão divididos. Um fala, esse remédio é bom, outro fala, não, esse remédio não tem validade para nada. Um fala, essa vacina é boa, outro fala, não, essa vacina não tem validade para nada. E eles estão para um lado, para o outro, como eles gostam de dizer que sabem alguma coisa, então... Quem é que pode ajudar verdadeiramente o ser humano? Todo que invocar o nome de Yahweh, Yud-He-Vav-He, será salvo. Mas temos que invocar de espírito e verdade, modificando o que é necessário modificar em cada um, para poder entrar no reino de Hashem. Senão é em vão. Não basta simplesmente invocar. O invocar ali não é você chamar por chamar. É você sentir o Eterno dentro de você, em conexão, e a sua vida. Quem serve ao Eterno, até um cozinhar, cozinha pensando no Eterno. Quem serve o Eterno, até um lavar um prato, lava pensando no Eterno. Como assim, irmão? Como cozinhando para o Eterno? Como lava um prato lavando para o Eterno? Quando a dona de casa, ou a cozinheira, se for a profissão dela, a dona de casa está fazendo a sua comida ali e ela acredita no Messias, acredita no Eterno, ela vai fazer com amor. E pedindo que o Eterno dê o toque especial para que as pessoas gostem daquela alimentação. Ela sabe que dela mesmo não é capaz de fazer coisa boa, mesmo que ela tenha todos os materiais possíveis. Mas quem invoca o Eterno, coloca tudo da sua vida, lembra? Crer. É depositar tudo. Coloca tudo da sua vida entregue na mão do Eterno. A Escritura fala que façamos qualquer coisa, devemos fazer para a honra e glória de Hashem. Não é só pregar as boas novas. Pregar as boas novas, isso lhe é imposto. É imposto pelo Espírito. O Espírito de Hashem impôs. Vocês que têm que anunciar as boas novas às pessoas. Mas em todas as outras coisas, vocês têm que fazer tudo visando o Eterno. O rei Davi decretou a eternidade nas seguintes palavras: Yahweh é grande, é para ser louvado muito, e a sua grandeza é inescrutável. Yahweh é grande e é para ser louvado muito. Então, em todos os aspectos da nossa vida, temos que estar louvando ao Eterno. Em todos os aspectos. Salmos 145, o versículo 11 e o versículo 13, diz o seguinte. Salmos 145, o versículo 11 ao versículo 13. Diz assim: Palestrarão sobre a glória do teu reinado e falarão
sobre a tua potência, por dar a conhecer aos filhos dos homens seus atos potentes e glórias de resplendor do seu reinado. Teu reinado é um reinado por todos os tempos, indefinido. O teu domínio é durante toda a geração sucessiva. Que bonito, né? Então é algo que nunca acabará, o reinado do Eterno. Podemos esperar com confiança que o nosso El Shaddai seja fiel na sua declaração de Salmo 145, 16 ao 20, que diz: Abres a tua mão e satisfaz o desejo de toda coisa vivente. O Rei da Eternidade nos conduzirá com todo o carinho até o fim desses últimos dias que estão se aproximando. Pois o rei Davi nos assegura: Yahweh guarda a todos os que o amam, mas a todos os iníquos ele aniquilará. Então, se você ama o Eterno de espírito e verdade, as suas ações serão condizentes com esse amor. Se você já um dia chegou a pecar e você só pediu ao Eterno: Senhor, me perdoe, eu pequei, mas não me traga uma doença, não me traga o mal. Se você orou só assim, você deveria primeiro aprender a orar. Existem vários tipos de oração, mas a oração do perdão não deve começar assim. Até pode começar, mas a oração do perdão, o primeiro ato, são lágrimas. É a primeira sua lágrimas. Depois, a sua vergonha. A sua vergonha de você estar perante o Rei do Universo, aquele que te dará a vida eterna, e você o magoou o seu coração. Você devia começar: Senhor, perdoe-me por eu ter feito isso, por eu ter te machucado neste pecado. Todo pecado machuca ao Eterno. Então esse é o primeiro ponto. É você sentir que você machucou o Eterno, que você ofendeu o Eterno. Não que o mal venha sobre você. Porque você está pensando em você. Você não está pensando no Eterno. Você tem que pensar primeiro no Eterno. Por ele ser bom e magnífico. É um pai. Aí você fala: não, mas eu respeito meu pai, honro meu pai. Você respeita seu pai e honra seu pai. E respeita o Eterno, honra o Eterno. Porque honrar o Eterno é você se desviar dos erros e dos pecados. Porque machuca o Eterno. Machuca ao Eterno. E se machuca ao Eterno, alegra quem? A Satã. É óbvio isso. Cada um dos 5 salmos concludentes da Bíblia
começa e termina com um convite para um aleluia. De modo que o Salmo 146 nos convida: louvai a Yah. Louve a Yahweh, ó minha alma. Vou louvar a Yahweh durante a minha vida. Vou entoar melodias a Eloheno enquanto eu existir. Já é um convite para se louvar a Yah. É isso que devemos realmente fazer. Louvar ao Eterno. Aceitará você a este convite de louvar ao Eterno? Louvar com ações, louvar com atitude, louvar na pesquisa bíblica, louvar na oração, ficando de joelho, e não simplesmente para orar, para pedir algo, mas de joelho de vez em quando e falar, depois que tomar um banho principalmente, mas pode ser sem banho, tudo bem. Mas de preferência tomado o banho, escovado os dentes, e fique de joelho e diga, Senhor, estou aqui de joelho simplesmente para te adorar. Fique ali 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos de cabeça baixa e mudo. 1 minuto de cabeça baixa e mudo. Em ato só de adoração ao Eterno. Depois se levante e vá fazer outras coisas. Mas tem gente toda vez que ora ao Eterno, Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, ajuda meu pai. Senhor, ajuda a minha mãe. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Senhor, aquilo que fez comigo. Senhor, que não sei quem fez. Senhor, aquilo está faltando. Senhor, eu estou sem não sei o quê. É só isso. Cadê o ato de adoração? O simplesmente se ajoelhar perante o Eterno e adorá-lo. E sentir naquele momento, depositar suas energias, as suas forças, o seu amor. Fala o que o teu coração quer, Senhor, eu queria beijar teus pés. Senhor, eu queria me deitar nos teus pés. Sinta, Senhor, como se eu estivesse realizando os teus pés agora. Nem sei se um dia chegarei a tão próximo de ti, mas eu queria muito. Só isso é um ato de adoração, irmãos. Que a gente pode querer um dia se ajoelhar perante o Eterno e alisar os pés dele, mas quer dizer que todo mundo vai chegar perto do Eterno para fazer isso. Feliz foi aquela mulher que se ajoelhou perante o Mashiach, chorou nos pés dele, secou com o cabelo. Nem todas poderão fazer isso. Queria muitas poder fazer isso com o Messias. Por isso que quando Judas foi dizer, recriminar o Messias, não, deixe ela fazer. Pode deixar. Né? Aceitará o convite de louvar ao Eterno? Com certeza. Você deve querer louvar a Ele. Esteja entre os que são mencionados. Vejamos o que diz Salmo 148, 12 e o 13. Diz assim: moço e moças, velhos e crianças, que todos louve o nome de Yahweh, pois o seu nome é único e sublime. Sua majestade está acima da terra e do céu. Aí o 14. Ortogou glória e poder ao seu povo, e tem recebido louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia! Quem é chamado a louvar ao Eterno? Quem é convidado a louvar ao Eterno? Só os maduros? Só os jovens? Só as crianças? Não. Todos são chamados a louvar ao Eterno.
Diz mais, tem o texto do profeta que fala, da boca do bebê sairá louvor. Todos são convocados a louvar ao Rei do Universo. Bendito é o teu nome, santo e justo, para todos sempre, ó eterno grandioso Rei. Todos nós temos ações que podem ser melhoradas, atitudes que podem ser moldadas, para que possamos nos aperfeiçoar a cada dia para louvar o santo nome do Eterno. Que a nossa resposta a esse convite seja de todo o coração a seguinte resposta. Hoje, se você, que estão aqui presentes, irmãos, e você e as pessoas também que estão assistindo esse vídeo, pena que não foi ao vivo, mas você está assistindo agora, como se fosse ao vivo. Que a nossa resposta a esse convite seja uma só. E faça isso hoje, no teu quarto, de joelho, e diga: louvai a Iá, louvemos em uníssimos o Rei da eternidade. Vamos fazer a nossa oração final para acabar. Santo Pai que habita no mais alto dos céus, obrigado, ó Eterno, por mais esse dia de Shabá. Te agradecemos, grandioso Rei do Universo, em nome do Teu Filho, que derramou sangue por todos. Te pedimos muito obrigado, Senhor, pela vida. Te pedimos obrigado pela saúde, pela comida. Te pedimos, Pai, nesse tempo de pandemia, que o Senhor venha, Senhor, por favor, proteger a todos aqueles que chegam a invocar o Teu santo nome, Senhor. A clamar, a pedir a Ti, Senhor. Pedimos proteção contra esse vírus que está afligindo a humanidade, Pai. Te pedimos muito obrigado, ó Eterno. Louvado seja o Teu santo nome. E logo em breve toda a terra louvará a Ti. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amém.